Ei, pessoal, hoje o pessoal tá me colocando para trabalhar mesmo. Eu tô em aula de véspera, né, neste final de semana. Hoje são 11 de outubro, né? E eu estou exatamente em meio à aula de véspera do BNDES. Mas eu fiz o quê? Eu fiz um vídeo dicas do BNDES, um vídeo dicas do Ministério Público da União, dicas muito importantes sobre a discursiva. E já me falaram, olha, Júnia, o TRF da sexta. Né? O pessoal quer saber como começa. A gente vai começar o nosso curso na segunda-feira, como eu disse, hoje 11 de outubro, segunda-feira, 14 de outubro, a gente começa o curso TRF da sexta para a prova discursiva, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Júnia Andrade, eu sou professora de discursivas há mais de 2 décadas, então, e toda semana a questão não é nem um tempo, é ficar tendo contato com a discursiva toda semana. E qual que é a dica que eu tenho para você que vai fazer o TRF da sexta região, né, cuja banca é o Sebrasp? Pessoal, eu vou falar coisas bem atuais, que vêm de correções muito recentes, tá? Para vocês saberem. Eu vou falar sobre os aspectos que mais têm pegado na avaliação do Sebrasp, para você começar já com a informação de ponta. Vou aqui falar sobre a forma como a banca estrutura as redações, para você ter uma noção de como você estuda a redação para o TRF. E vou falar como a banca estrutura a situação problema, aliás, como você deverá estruturar a sua situação problema, você que vai enfrentar a situação problema, tá bom? A começar, peraí, deixa eu compartilhar com vocês aqui, né? Então, só localizar, tá, gente? Eu vou apanhar um pouquinho, mas é um mal necessário. Vou tentar achar aqui a minha tela para eu compartilhar. Pronto, acho que agora vai dar. Deixa eu ver aqui se eu tô no lugar certo. Não, não tô no lugar certo. Agora acho que vai. Tá, só um momentinho. Só um momentinho. Peraí. Vou compartilhar novamente. Não são essas janelas. Espera aí. Isso. Eu apanhando aqui. Edital de abertura do TRF da sexta. Gente, vocês estão vendo como é que o negócio está sendo feito, né? Tá desse jeito aqui. Vamos lá. Edital de abertura aqui do TRF da sexta. Tem uma galera que vai fazer redação. Redação dissertativa até 30 linhas acerca de tema da atualidade. Eu, neste vídeo, não vou falar quais os temas preferenciais, porque tema preferencial é melhor a gente falar um pouco mais próximo da prova, tá, gente? Ou pelo menos quando acontecer alguma coisa no meio do concurso, pelo menos, tá? Eu vou falar do que tem acontecido nas correções, tá certo? Que é importante para vocês. E são pessoas dos cargos de 1 a 7, 12, 13, 19 a 21, 22. Ou seja, pessoal do cargo de analista administrativo, tá certo? Vários cargos de analista de um modo geral, né? Os técnicos de um modo geral. E fará a prova, né? De situação-problema, tá certo? Aqui situação-problema, até 45 linhas, ou seja, vai tratar de conhecimento específico. O analista judiciário, judiciário mesmo, aquele comum, o pessoal das engenharias, o pessoal da área de saúde. Então eu vou falar para vocês como que a banca estrutura. Primeiro eu vou começar pela redação, depois vou falar sobre a estrutura das situações de problema, tá bom? Então vem aqui primeiro, olha só, redação. Pessoal, eu preparei os alunos do Bacen, tá? Então eu abri, a prova do Bacen é muito similar à estrutura, tá, gente? Não é que a prova seja similar. A estrutura da prova do Bacen previa uma dissertação e uma situação-problema. Então eu sei falar sobre as duas coisas com bastante propriedade. Então vamos lá. A dissertação trouxe um tema, né, que trata de desperdício de alimentos. O que o Sebrasp pode, Júnior, me cobrar para uma prova do TRF da sexta? É aquilo que eu falei, ainda está muito cedo, mas a banca pode cobrar desde temas atuais a temas corriqueiros, como este tema. Isso é um tema corriqueiro. Desperdício de alimentos e prejuízo à economia global. Mas isso tudo tem a ver com problemas do século XXI, pessoal? Tem, tá? Tem sim, é a questão da desigualdade, né, socioeconômica. Enfim, o que você precisa saber em termos de preparação? Entender a estrutura da discursiva do Sebrasp. Que muita gente vai falar para você, né? Muitos professores vão falar para você que você precisa retomar o primeiro item temático, escrever sobre ele, depois no outro parágrafo pegar o segundo e no outro parágrafo pegar o terceiro item. Então, basicamente, uma discursiva feita assim. Júnior, você quer dizer que é uma discursiva que eu não preciso de uma introdução, necessariamente de uma conclusão? Em geral, não, tá, gente? Existem os detalhes de determinadas proposições do Sebrasp, mas em geral, não.
Mas o que você precisa ter em mente quando você vai estudar a redação do Sebrasp é que essa redação segue uma lógica discursiva muito importante, que se você não cumprir, não vai ter jeito. Você pode ter o conteúdo que for, você não vai resolver o seu problema, você vai sempre perder um sexto do valor de cada um dos itens, tá bom? Mesmo que seu conteúdo seja excelente. Por exemplo, quando a banca abre aqui o item 1, ela sempre vai pegar alguma coisa de origem, alguma coisa mais geral, ou um contexto, ou uma origem, ou uma causa. Ou seja, ela está pegando o elemento de origem, chamado elemento zero. Então, quando ela fala assim, o panorama geral é uma redundância, tá, gente? Que é um panorama já geral. Mas quando ela fala o panorama geral do desperdício de alimentos, ela quer que você fale desse contexto, tá certo? Sobre desperdício de alimentos. Você caracterize esse contexto, tá? Então ela está falando, pode falar aqui das causas, né, dos impactos, não, você pode falar das causas relacionadas a esse desperdício. Por que ele acontece? Como que esse desperdício está no mundo hoje, não é? Como que ele, em termos de números, se você souber, tá certo? Vamos dizer assim, quais são as comunidades mais afetadas, etc. Então, ela sempre começa, independente do tema, o tema pode ser meio ambiente, o tema pode ser sobre questão de gênero, o tema pode tratar de economia, de política, seja o que for, da própria justiça em si. Ela vai pedir sempre o primeiro elemento, gente, um elemento do início, de uma causa, de fatores que motivam, ou seja, que levam à formação daquela problemática. É isso que ela faz primeiro. Em segundo lugar, ela vai tratar das consequências, efeitos, impactos, sempre assim. Em terceiro lugar, ela vai tratar das soluções, medidas de mitigação, soluções, né? Medidas de reversão de alguma coisa, medidas de prevenção. Então, é essa tríade de estrutura das provas do Sebrasp. E por isso que não pode tirar isso aqui do lugar quando você faz redação, tá? Você não pode, você tem que respeitar, porque é uma linha evolutiva mesmo da proposta temática. Daí, por que eu estou falando isso? Porque quando você pegar qualquer assunto, ao se preparar para a discursiva, você quer pegar um assunto sobre clima? Quero. Então, vá primeiro entender a origem do aumento do aquecimento global, os fatores que causam esse aumento, os impactos desse aquecimento global, né? Ou seja, suas consequências, e os processos de mitigação, ou seja, de abrandamento disso. O que tem sido feito para se corrigir esse problema? Tá bom? Tudo bem? Então é assim que a banca pensa. E aí qualquer assunto que você pegar, você pode pegar inteligência artificial, chat GPT, seja o que for, faça sempre nessa escala. Causa, né, causas, consequências e medidas de mitigação. Isso é importante para você entender. Essa banca tem uma leitura diferente, tá? O cara vai fazer Ministério Público da União, é outra leitura, outra estrutura, tá bom? Isso não quer dizer decorar um esqueleto, tá, gente? Longe disso, não faça isso. Vocês vão se dar muito mal se forem por esse caminho. Comercialmente, isso ajuda qualquer professor a ficar feliz da vida, porque facilita a vida dele pra caramba. Mas não é professor, né? Quem vive vendendo esqueleto não é professor. Tá ali dando teu esforço, fazendo sua colaboração, ganhando seu dinheiro. Não tem nada contra isso. Mas você que está aqui no meu canal, não, tá escrito aqui, vai pegar informação que leva uma aprovação real, que não tem nada a ver com inventar para você um mundo mágico, porque esse mundo mágico não existe. Você tem que ter informação, uma certa informação para que você possa executar. Agora, se você tem facilidade para escrever ou não, tendo informação você produz, tá bom? Hoje o concurso é assim, ele é bastante formalista. Tendo informação você produz. Não tem informação, pode ser pode ter ganhado brinde, prêmio em redação na escola, né, o seu TCC na faculdade, sua dissertação de mestrado brilhante, em tudo, mas não vai servir, tá? Tem que ter informação. Júlia, e a situação problema? Né? Por exemplo, aqui nós temos uma situação problema. Deixa eu ver se. Ai, gente, não é esta. Deixa eu ver se eu acho. Não, aqui mesmo. Aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui mesmo, olha que louca. Tava na mesma página. Tá vendo? BCB, Banco Central. Ó, questão dissertativa envolvendo situação problema. Vocês aí, analista judiciário, pessoal das engenharias, pessoal da área de saúde.
vai enfrentar uma situação problema. Como proceder? Bom, a situação problema é uma situação fictícia em que a banca te aponta algumas ações que aquela instituição tomou. É sempre assim, chama situação problema e não estudo de caso tão somente, tá? Então foram tomadas algumas decisões. Geralmente a banca coloca 2 ou 3 decisões aqui, tá bom? A prova de 45 linhas, ela costuma colocar umas 3 decisões. E aí, isso aqui é de contabilidade, tá, gente? Mas eu vou explicar, vocês vão entender, assim, a estrutura, e aí é só você pensar a sua área e já imaginando possíveis temas. Olha só, considerando a situação hipotética apresentada, esclareça fundamentadamente, ou seja, assim que fundamentar, do exercício, se os procedimentos contábeis descritos em 1 e 2, e é sempre assim, tá? Obedecem às normas brasileiras de contabilidade que tratam de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Então, isso aqui, gente, são registros contábeis que uma instituição, uma determinada instituição financeira, né, que é fiscalizada pelo Banco Central, tá, procedeu, certo? Ela fez esses registros dessa forma que está aqui. Não nos interessa ler, né, mas vamos lá. E aí, como é que a banca traz a situação problema? E aí eu vou falar a dica mais importante. Primeiro, ela vai pedir conceitos. Igual ela pediu aqui, um conceito ou uma definição. Definição de provisão, estabelecendo a relação entre provisão e passivo. Então é sempre assim. Depois pede outro conceito. Ela vai pedindo vários conceitos envolvendo situações, ou seja, situações institucionais que geraram aqueles procedimentos, né? Em caso aqui, contabilidade. Então ela está perguntando conceito de provisão, conceito de ativo, de passivo contingente. Depois a banca, quando ela pede o conceito, olha que interessante. Ela vai pedir, e naturalmente é isso, ela pode pedir a diferença entre uma coisa e outra, tá? Aí você fala, mas eu já conceituei. Sim, mas o Sebrasp é redundante, tá bom? Ele é redundante, saiba disso. Se você estiver escrevendo mais do mesmo, porque está no caminho certo. Discorra sobre reconhecimento e mensuração de uma provisão. Você vai discorrer, tá? Muita gente para aqui. Fala sobre toda essa parte teórica e acabou a discussão. Acabou. Porque a banca não pergunta, mas o aluno deixou para trás a análise da situação problema. Ou seja, né, por exemplo, vamos supor, aqui essa instituição financeira, por exemplo, ela fez algum registro como se fosse uma provisão e de repente não era uma provisão, era um passivo contingente. Então, quando você terminar de fazer tudo que a banca comandar, você precisa analisar se aquelas atitudes daquela instituição estão de acordo com os conceitos que você apresentou, tá bom? Este é o grande segredo. E não esqueça de concluir o caso, né, com recomendações de melhoria, tá bom? Isso se chama situação problema, tá? No turma de redação a gente começa na segunda-feira, dia 14, o curso, tá, pessoal? Tanto para o pessoal do analista judiciário quanto para o pessoal da redação, tá legal? O pessoal do estudo aqui da situação problema, para alguns cargos, quanto o pessoal da redação. E outra, para finalizar esse meu vídeo, né, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, um detalhe aqui para todo mundo também. O que está arrebentando o pessoal nas discursivas do Sebrasp? É a parte de conteúdo? Muito pouco. É a redação. Isso está sendo geral, tá, gente? Geral. Tanto no Sebrasp, aconteceu no Sesgran Rio, agora no CNU. Trabalhei com a análise do CNU. Geral. Vocês podem ver que eu estou aqui com um trecho de uma discursiva de um candidato, né? Um ex-aluno, inclusive, e ele não foi bem nessa discursiva. Honestamente, ele não foi bem. E por que ele não foi bem? Tá? Na verdade, ele foi meu ex-aluno neste concurso exatamente não. Ele me pediu um recurso nesse concurso, foi meu ex-aluno em outros concursos pretéritos. E aí me confiou o recurso para a gente tentar. Então vamos lá. Por que ele não foi bem? Por causa da letra. E um detalhe interessante, a letra dele é legível. Legível. A banca está descendo a caneta, tá, gente? Em grafemas mal formulados. Lá no edital, você vai ver que a banca vai falar sobre, quando ela vai falar sobre análise de microestrutura, análise gramatical, ela vai falar sobre análise de grafia morfossintaxe, por exemplo. Grafia, morfossintaxe, pontuação, grafia, morfossintaxe ou vocabulário. Então ela fala em grafia, ela não fala em ortografia. Por que ela fala em grafia? Porque ela está analisando o desenho dos grafemas. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, esse rapaz aqui, ele
tinha poucos erros gramaticais, poucos erros. Mas ele ficou com 31 erros contados na discursiva dele, nessa discursiva técnica. 31 erros. E, Júlia, como assim? De onde a banca tirou isso? Gente, vou mostrar. Aqui, ó, tá vendo em milhões? No cantinho, linha 3. Esse tio pegando duas vogais, a banca não aceita mais. Ausência de pingo no I, vez ou outra ele deixa, a banca não aceita mais. Ausência de pingo no J, não aceita, né? Acento parecendo uma braca, assim, quase deitado, não aceita. O acento tem que ter cara de acento, ponto tem que ter cara de ponto, né? Quando o aluno, por exemplo, vai escrever alguma coisa, a letra não está bem, tá vendo? Aqui na linha 21, a palavra aplicação na linha 20, o cedilha faz assim de uma forma tão alongada que atinge o ponto final da linha 21, parecendo um ponto de exclamação. A banca não aceita isso mais não, deu como erro, tá? Ausência de pinguim que é obrigatória, tudo isso aqui ela marcou erro, tudo, tudo. E no Sebrasp dá para saber porque o Sebrasp anota por linha, tá? Então a dica é, todos os sinais gráficos, muito cuidado, muito cuidado. Tá vendo? Esse R aqui na linha 31 em recursos, tá parecendo um C, recursos. O banco não aceita mais não, tá bom? Então é isso, povo. Falo para vocês assim, para que vocês tenham cuidado, né, com o processo avaliativo do Sebrasp na parte da escrita em si, da escrita. Hoje a banca está muito formalista, ela está bem menos preocupada com as questões funcionais, né, as questões de conteúdo em si, e ó, está descendo a caneta em texto cuja letra ou é elegível ou tem desenho alterado de grafema, tá bom? Então espero que vocês tenham aí aproveitado essa dica, dá tempo de melhorar, dá tempo de fazer uma caligrafia, por isso que eu dei essa dica hoje, tá? Se quiser estudar com a gente, embaixo desse vídeo tem a descrição. Beijo grande.